consensos é algo que o PS está a tirar para 2016, ignorando aqui os apelos de Cavaco Silva, sobretudo no IRS. Havia aqui alguma expectativa de entendimento entre o Partido Socialista e os partidos que nesta altura estão no governo, até porque em matéria de impostos o que se pretende é estabilidade. Está dado um mote para aquilo que vai ser este último ano antes das eleições? A manter-se o calendário. Mais, boa tarde. A manter-se o calendário, eu acho que a primeira coisa que há aqui a assinalar é essa história da cultura, da chamada cultura do fontanário. Nós temos um Cavaco Silva que está cada vez mais parecido com Américo Tomás. Américo Tomás fazia a cultura do fontanário, fez durante 20 anos o mesmo discurso a propósito de cada fontanário que inaugurava, e Cavaco está a seguir exatamente pelo mesmo caminho, escamoteando aquilo que é a essência da democracia. Não é aquilo que ele chama a cultura do compromisso, mas pelo contrário, a democracia é a existência de partidos políticos, é de luta política, opiniões políticas diferentes. E, por outro lado, também convém salientar que o chamado compromisso é coisa que não tem faltado em Portugal, designadamente a Cavaco. Teve 10 anos de um governo maioritário e caiu de podre exatamente porque a política de compromisso que sustentava e a estabilidade governativa, que é uma coisa que vem sempre de par com isso, tinha levado o país completamente a uma situação de rastros, e agora, com 10 anos de Presidente da República, vai exatamente pelo mesmo caminho, sustentando um governo que também tem uma maioria absoluta. E, portanto, essa teoria, que é uma teoria reacionária, fascista, deve ser assim chamada, de que os partidos têm que se entender, porque se não se entenderem, que é a explicação que era dada pelo regime de antes do 25 de Abril para a queda da Primeira República, que era o período que mediou entre 1910 e 1926, terminou com uma queda do regime porque, dada a instabilidade governativa. Mas a matéria de impostos, e é um dos problemas que apontam muito a Portugal, é justamente a questão do sistema fiscal estar a mudar de ano para ano. Por exemplo, quando falamos na captação de investimentos estrangeiros, as famílias que estão sobrecarregadas em matéria de impostos, não seria importante nesta matéria que tanto influi na vida das pessoas que houvesse de facto... Não, o que influi na vida das pessoas não é a alteração em aspectos pontuais, ainda que isso também seja uma técnica legislativa deficiente. Não é tanto esse aspecto. Aquilo que influi na vida das pessoas é nós termos um sistema fiscal que é completamente exploratório de quem trabalha e cada vez mais suave sobre os rendimentos do capital. E importa aqui assinalar que sempre que se fala, e se calhar a seguir vamos falar do orçamento para 2015 e as posições que estão a ser apresentadas relativamente a isso, a esse orçamento, a verdade é que sempre que se fala em aumentar a receita em Portugal, isso significa apenas uma coisa: aumentar os rendimentos, aumentar os impostos sobre os rendimentos de quem trabalha ou quem já trabalhou uma vida inteira, porque os rendimentos sobre o capital, o IRC é para diminuir. E mais, não é apenas o único imposto que já diminuiu durante este período da Troika, como o Governo se prepara para baixá-lo ainda mais, e de uma forma de tal maneira drástica, para 19%, passou de 25% para 23% e agora para 19% ou eventualmente para 17%, que isso significará meter no bolso dos titulares do capital qualquer coisa como 8 mil a 9 mil milhões de euros. Isto é, enquanto os desgraçados dos reformados e dos trabalhadores, dos reformados do metro, a quem, com a última lei do orçamento, se retirou os complementos de reforma sob a invocação de que isso era indispensável para combater o déficit e pagar a dívida, enquanto esses amolam com cortes, com roubos de salários e de pensões e com uma tributação fortíssima, os titulares dos rendimentos de capital passam entre os pingos da chuva. E isso é que é verdadeiramente aquilo que aflige quem vive do seu trabalho, que é a esmagadora da maioria da população portuguesa. Entretanto, silêncio absoluto sobre as roubalheiras e a corrupção do Grupo Espírito Santo. Deixe-me manter aqui a nossa mas é só para salientar que o Presidente da República, que faz um discurso onde fala 90% do tempo sobre a cultura do compromisso e que fecha a boca sobre aquilo que se passa hoje em Portugal, que é um espetáculo absolutamente lastimável de corrupção, em que se fala já abertamente sobre as luvas de milhões e milhões de contos que foram pagos a este e aquele outro, um Presidente da República que silencia completamente aquilo que é hoje a paralisia completa de dois ministérios, como o da Justiça e o da Educação, evidentemente é um Presidente da República que está a indicar que o único caminho para o país é, juntamente com o Governo, pô-lo ele também na rua. A despesa pública a continuar a aumentar, o que será, no fundo, o outro lado de uma equação para se conseguir baixar impostos.
volto aqui a colocar a questão, a margem para se baixar impostos nesta altura eventualmente é apenas política, não serão os números que dão espaço aqui ao Governo para avançar com grandes cortes de impostos. Evidentemente é o Governo, é o Partido Socialista que sobre essa matéria tem a mesma posição. Governo, nesse não, há qualquer Governo não. Um governo que rejeita a lógica do pagamento da dívida, que é um tema que os senhores não gostam de abordar, mas que vai ter que se impor, e da saída do euro, e evidentemente que tem prioridades que não são essas. Agora, para aqueles que aceitam a lógica da pertença ao euro, que nos manterá sempre na posição de importarmos sempre mais do que aquilo que conseguimos exportar e de não termos um mínimo de autonomia, de liberdade, de independência política para decidir qualquer medida a nível cambial, a nível orçamental, a nível fiscal, a nível económico e a nível financeiro, é evidente que digamos que a lógica de raciocínio nessa base é sempre preciso diminuir a despesa e aumentar a receita. Aumentar a receita esses são sempre os mesmos impostos sobre quem trabalha. Diminuir a despesa, são sempre as mesmas despesas que diminuem, ou seja, o Serviço Nacional de Saúde acabar com ele, o sistema de ensino geral e gratuito acabar com ele, a Segurança Social acabar com ela. E não se pode tornear, não vale a pena passar ao lado do problema. Porque é evidente que numa situação em que vai aumentando a miséria do país, é óbvio que só pela destruição, de facto, daquilo que se chama o Estado Social de Direito, o Estado Social é que é possível evitar o aumento da despesa, porque os subsídios de desemprego aumentam, porque os complementos solidários de idosos, o rendimento social de inserção, deveriam aumentar se não se estivesse, e há um estudo muito recente que se passou completamente ao lado, feito aliás por um colega meu do ISEG, o professor Carlos Farinha Rodrigues, que mostra como, através da mudança das regras de acesso a esses benefícios, se foi expulsando centenas de milhares de pessoas que tinham direito a ele há 3 anos atrás e que agora estão fora da aplicação desses subsídios, o que vai aumentando cada vez mais e de forma exponencial as pessoas estão a viver abaixo do limiar mínimo de pobreza. E, portanto, isto é um problema que não tem resolução, digamos, neste quadro do pagamento da dívida, da pertença ao euro e do combate ao déficit e do cumprimento do tratado orçamental que PSD, CDS e também PS subscrevem, estão de acordo, não tem solução. A não ser indo buscar cada vez mais. Eu relembro aqui, porque de vez em quando eu julgo que o produto mais consumido em Portugal, pelo menos ao nível da discussão política, é o queijo limiano, porque as pessoas perdem rapidamente a memória. O próprio Presidente da República, naqueles encómios que faz a si próprio, nos roteiros, que é um livro que ele escreve, autoelogiando-se da obra de destruição do país que tem levado a cabo, ele próprio disse que só seria possível pagar a dívida antes de ter atingido a dimensão que ela tem hoje, se Portugal, nos próximos 30 anos, mantivesse um crescimento contínuo anual de 4% ao ano. 4% do PIB, que nunca nenhuma economia atingiu. E, portanto, nós estamos aqui a falar de uma dívida que não apenas é já impagável, como, aceitando-se a lógica de pagar, onerará não a próxima geração, não as próximas 2 gerações, mas as próximas 3 gerações. Portanto, mas não se abre aqui uma janela, Garcia, para... Peço desculpa, isto é para dizer que eu não aceito discutir nesse enquadramento, porque aí o problema não tem solução. E o que quer os partidos do arco da traição, eu chamo-os do arco da traição e não da governação, isto é, aqueles precisamente relativamente aos quais os cidadãos portugueses cada vez mais desconfiam, cada vez mais abominam, cada vez mais desacreditam, porque sabem a que é que tem conduzido a sua política, de facto, esses partidos não têm nenhuma solução para este problema, e este problema passa por outro. Passa por decisões políticas que são aquelas que eu referi há bocado. A saída do... Não vale a pena fazer de conta que o problema não existe. Repito, teremos que o discutir e o enfrentar. A saída do euro é absolutamente indispensável. O não pagamento de uma dívida que é absolutamente impagável, porque aliás há uma pergunta, há pouco, deixe-me só terminar, porque é uma referência que há pouco o meu próprio colega de debate se referiu a isso. Costa que ganhou umas eleições dentro do Partido Socialista sem definir uma medida de governo, uma que fosse. A verdade é que nem quero ouvir falar em qualquer destas matérias e disse dívida, nem falar nisto agora. Mas a verdade é que esteve de acordo com a assinatura do Tratado Orçamental que amarra completamente o país e que é a continuação da política da Troika para as próximas décadas se não for rasgado. Mas a questão é que a pergunta está muito bem feita. É porque é exatamente isso. É porque no quadro da União Europeia, da forma como ela tem funcionado, o que nós temos assistido é uma prática, aliás, crescente, germânica de dirigir a Europa fora dos órgãos estatutários e institucionais da União Europeia. E o que nós temos na União Europeia é uma organização, uma superestrutura jurídica e política
que encobre o domínio da generalidade da Europa por um único país, que é a Alemanha. E por isso, nós sempre dissemos, e por isso eu volto à história do queijo limiano, porque as opiniões minoritárias, que num primeiro momento muito dificilmente se fazem ouvir, as mesmas que chamaram a atenção em 85, que da forma como tinha sido negociada a adesão de Portugal à CE, não era Portugal que ia entrar na CE, mas CE que ia entrar em Portugal. Nós tínhamos entregue, os nossos governantes tinham nas costas do povo português, que nunca foi chamado a definir a sua posição sobre isso. A nenhum cidadão português foi perguntado se ele decidia entrar ou não entrar. A verdade é que tinham sido vendidos aos países mais ricos da Europa o essencial dos nossos recursos produtivos. Ora bem, aquilo que nós temos, esta lógica de funcionamento da União Europeia, as vozes que a denunciaram já tinham chamado a atenção que um dia chegaria a haver, mesmo de países, digamos, que têm uma dimensão política e económica no interior da União Europeia. E que a vassalagem à Alemanha, permita-me só que diga isto. Mas não vê que esta questão francesa, de alguma forma, vai de encontro a essa ideia que julgo que lhe agradará de haver uma Europa que começa a dizer que não a uma Alemanha? Não, obviamente que eu defendo que todos os países devem ter relações entre si, mas em pé de igualdade. Os países não se medem aos palmos, tal como aos homens. E as relações devem ser relações de igualdade e de reciprocidade. Aquilo que está hoje a suceder à França mostra que a traição e o ajoelhar não compensa. Porque já agora convém recordar que o Sr. Hollande, que foi eleito com uma votação maciça que lhe deu a maioria absoluta, com a esmagadora, uma grande maioria dos trabalhadores franceses convictos de que, ocorrendo com o Sr. Sarkozy, iam ter uma política de esquerda, designadamente uma política diferente em termos no quadro da União Europeia, que o Sr. Hollande, a primeira coisa que fez foi meter-se no avião e ir a Berlim prestar vassalagem à Sra. Merkel. E depois toda a política que adotou foi uma política de salta-pecinhas de colitar esta prática germânica. Os resultados estão à vista. E é muito importante que os povos todos da Europa se ergam contra esta lógica de dominação germânica.